Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração. Enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Espírito Santo de Deus, nós clamamos um novo batismo, uma poderosa efusão sobre nós. Peça ao Senhor que nos dê uma porção dobrada da tua unção. Que o Senhor nos levante e nos capacite para a missão confiada a nós nesse tempo. Que cada ministro do Ministério de Música e Artes receba a força, a graça e a autoridade do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Vicente, eu sou aqui do estado de Goiás, participo do grupo de oração Santo Inácio de Loyola, todas as quintas-feiras. Um grupo de oração maravilhoso, que tem resgatado vidas, que tem sido um instrumento eficaz nas mãos do Senhor para a salvação do maior número de pessoas. E é uma alegria estar com vocês neste encontro e, sobretudo, fazendo um ensino para o Ministério de Música e Artes, que Deus confiou essa coordenação a nível estadual aqui em Goiás, a mim, no início deste ano. E é importante dizer que é um grande desafio para mim. O meu ministério original é a pregação. Passei 4 anos coordenando o Estado, a renovação no Estado, e no início desse ano fui convidado então para coordenar o Ministério de Música e Artes. Aí a pergunta é justamente essa: mas você é músico? Você é artista? Bom, eu toco no grupo de oração já há bastante tempo. Eu, a minha esposa e uma outra menina chamada Larissa, nós somos o Ministério de Música do grupo de oração. Mais do que ministros de música, somos aqueles que muito desejam fazer a vontade de Deus. E o tema desta pregação, o tema deste ensino, para nos ajudar no crescimento espiritual, é muito propício para tudo isso que eu começo então partilhando a partir do meu chamado, a partir da vivência que eu tenho semanalmente no nosso grupo de oração. Vamos partilhar um pouquinho sobre ministros de música e arte carismáticos. Ministros de música e artes carismáticos. O Senhor quer falar muito comigo, o Senhor quer falar muito com você. Quero começar a partir do chamado, partilhar um pouquinho do meu chamado, mas a partir do texto bíblico, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículo 13, Jesus diz o seguinte: depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Palavra da salvação. Nesse texto bíblico é importante a gente ver que Jesus, em oração, sobe ao monte. E o que significa subir ao monte? Subir num lugar elevado, lugar mais próximo a Deus, que é o lugar de escuta, é o lugar da intimidade. Podemos entender o cenáculo também como esse andar de cima, como esse lugar de cima, também lugar de escuta, lugar de intimidade com Deus, assim como o nosso grupo de oração.
Então o nosso grupo de oração é esse lugar acima, onde Deus quer falar conosco, onde Deus reúne o teu povo para amar, para curar, para libertar o teu povo. Onde Ele chama então vários serviços para ali se colocarem à disposição dEle. Para fazer o quê? Para fazer o que Ele quer. Dentre tantos serviços, existe o chamado do Ministério de Música e Artes. Existe o nosso chamado, o meu chamado e o seu chamado. Quando Deus me chamou para assumir a música no grupo de oração, eu não tinha a menor pretensão de ser ministro deste Ministério de Música e Artes. Mas ao contrário, eu queria muito fazer a vontade de Deus. Eu lembro que quando eu comecei a tocar, comecei a cantar no grupo com muita dificuldade, cada semana era um grande desafio. Eu lembro que eu rezava e pedia muito para Deus. Eu não pedia para cantar bonito, eu não pedia técnica, mas eu pedia unção. Eu falava, Senhor, me dá unção. Que falte tudo, mas não falte a tua graça. Porque com a tua graça eu tenho plena convicção, mesmo eu tocando mal, mesmo eu cantando mal, a unção que o Senhor vai fazer, que passe por mim, que passe por esse instrumento, que passe pela nossa voz, que a nossa voz seja o caminho para que a graça aconteça, vai chegar aos corações. E ao chegar aos corações, eu tenho plena convicção que aquilo que eles precisam, eles vão receber. Quantas vezes eu experimentei no grupo de oração, não fazendo um espetáculo, mas fazendo o simples, o ordinário do dia a dia. No final da reunião, as pessoas chegavam, se aproximavam e agradeciam a Deus pela minha vida, pela vida da minha esposa, dizendo como a música hoje falou comigo, como a música hoje foi canal daquilo que eu precisava da parte de Deus e Deus fez. Então, nesses anos que eu venho tocando no grupo de oração, eu tenho vivido isso. Na simplicidade, deixar que o Senhor faça. Na minha limitação, que exceda a graça de Deus. Que seja abundante a graça de Deus. E eu tenho plena convicção que é o que o Senhor quer de mim, que é o que o Senhor quer de você também, meu irmão, minha irmã, que faz parte desse ministério tão lindo, desse ministério maravilhoso. O ministro do Ministério de Música e Artes, como todos os diversos ministérios e serviços do grupo de oração, precisam ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Estamos partilhando sobre o ministro do Ministério de Música e Artes carismático. Precisamos entender que o primeiro passo é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, eu vou mais longe, cheios e conduzidos pelo Espírito Santo, jamais seremos os músicos e artistas carismáticos. E o grande desafio é olhar para esse cenário atual, e quando eu falo esse cenário atual que nós vivemos, eu não estou dizendo somente o ano de 2020, mas nós precisamos olhar para o nosso ministério no passado tempo, no passados anos. E a gente entender que nós estamos num lugar onde precisamos ser de fato incomodados para desinstalarmos e crescermos e avançarmos. Meus irmãos, eu tenho plena convicção que não é algo específico aqui do meu estado, mas eu penso que é algo que tem acontecido em todos os lugares. Grandes críticas o nosso ministério tem sofrido. Muitas pessoas, prestem bastante atenção, muitas pessoas têm nos malhado, têm nos criticado, falado que nós não caminhamos em unidade, falar que a gente não tem intimidade com a palavra, intimidade com Deus porque não temos vida de oração. Falam que a gente gosta de lugares privilegiados, queremos ser famosos, queremos que a nossa música faça sucesso. Meu irmão, minha irmã, eu toco no grupo de oração já há bastante tempo. Bastante mesmo. Há uns 7 anos, mais ou menos, eu toco no nosso grupo de oração. E é engraçado que eu nunca me preocupei se eu estava sendo conhecido ou não. Nunca preocupei, de verdade eu falo isso abrindo o meu coração para você. Eu nunca me preocupei se de fato eu estava sobressaindo na nossa reunião de oração. Se eu estava aparecendo. Que as pessoas estivessem ali gostando de mim, do que eu estava fazendo, e no final eu merecesse até mesmo aplauso. Eu nunca tive essa preocupação. E desculpa, mas
Eu agora me reconheço como membro desse ministério. Então, quando falam que o Ministério de Música e Arte ou seus membros não têm vida de oração, desculpa, mas eu rezo, a minha esposa reza também. Nós temos intimidade com a poderosa palavra de Deus. Nós buscamos diariamente no texto bíblico, na palavra de Deus. Nós participamos da caminhada ativa da renovação da nossa diocese. A partir do nosso grupo de oração, nós entendemos o contexto carismático e o chamado de Deus para a renovação deste tempo, e nós estamos empenhados em cumprir aquilo que Deus quer. Então, quando falam tudo isso, estão falando de quem? Desculpa, mas não estão falando de mim. E eu tenho plena convicção que muitas pessoas têm essa mesma identificação. Você que está ouvindo isso que eu estou dizendo, e você também reconhece. Espera aí um pouquinho, o que está acontecendo? Eu sim tenho vida de oração, eu sim busco na palavra, eu sim participo de todo o projeto, de todo o processo, de tudo que a renovação tem vivido nesse tempo, eu estou inserido. Mas para aqueles que, por algum motivo, ficou pelo caminho, por algum motivo se perdeu, por algum motivo se deixou seduzir por essas coisas, eu digo, o Senhor está nos chamando a voltar ao caminho que nos leva a experiência do batismo no Espírito Santo. Porque através da experiência do batismo no Espírito Santo, nós seremos esses instrumentos nas mãos de Deus. Esses instrumentos de Deus para, neste tempo, cumprir a missão que Ele confiou a cada um de nós. Se o Senhor chama quem Ele quer, eu tenho plena convicção do meu chamado. Você tem plena convicção do seu chamado? E eu tenho toda a convicção que Deus não erra quando Ele escolhe. Se Ele me escolheu, Ele não errou ao me escolher. E eu tenho certeza também que Ele não errou quando Ele te escolheu. Com certeza não. Daí a necessidade de termos uma dependência total dEle. O que é, Vicente, ter uma dependência total? No Evangelho de São João, no capítulo 15, vai nos dar esse caminho para entendermos o que é dependência total. Vai dizer que sem mim nada podeis fazer, porque nós somos somente um ramo. Ele é o tronco. Ele é o tronco. É dele que sai a seiva. E a seiva que dá vida aos ramos, que faz com que os ramos produzam frutos, é o próprio Espírito Santo de Deus. E o jeito de Jesus nos convencer que sem Ele nada podemos fazer é que Ele quer colaborar com a nossa missão. E qual é o jeito, Vicente, que Ele colabora com a minha missão? Qual é o jeito que Ele colabora com a missão do Ministério de Música e Artes? Dando-nos o Teu Espírito, infundindo em nós o Teu Espírito. No Evangelho também de São João, no capítulo 14, ele vai dizer que aqueles que creem nele farão as obras que Ele fez e farão ainda maiores. E logo à frente ele promete então o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 4. Ele vai, mais uma vez, depois de ressuscitado, junto com os seus discípulos, ele vai motivar os discípulos a ficarem juntos, a ficarem unidos. Para que ficar juntos? Para que ficar unidos? Para que recebam então o cumprimento da promessa. Que ouvistes, disse ele da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. No versículo 8, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, o dinamismo que nós precisamos. E sereis minhas testemunhas, ministros de música e artes, testemunhas oculares, ou seja, nós contemplamos com os nossos olhos, nós sentimos, nós podemos ver a graça que Ele faz em nós e através de nós, e nós somos testemunhas. Então o nosso ministério precisa ser o ministério do Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo se apodere do nosso ministério. Deixar que o Espírito Santo se apodere das nossas capacidades. Deixar que o Espírito Santo nos faça transbordar. E transbordando, eu e você vamos entender que em cada ministração, preste bastante atenção nisso, que em cada ministração um novo Pentecostes, um novo derramamento do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, quando você ousa abrir a boca para cantar, quando você pega um instrumento, quando você coloca a tua arte, seja ela qual for, à disposição do outro,
creia que através disso o Senhor está realizando um novo e poderoso Pentecostes na vida desta pessoa. Porque foi assim que aconteceu comigo, foi assim que aconteceu com você, é assim que acontece conosco até hoje. O Ministério de Música e Artes precisa então ajudar no resgate da identidade da renovação. Esse ano de 2020 o Senhor tem suscitado na vida da renovação práticas que nos levam a resgatar a identidade da renovação carismática católica para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. E eu quero dizer que nesse final de semana, nesse congresso do Ministério de Formação, em um dos ensinos, salvo engano até da Dayana, ela dizia que o formador é o guardião da identidade. Dayana, eu concordo. Mas eu preciso dizer também que o músico, que o artista também é guardião da identidade da renovação carismática católica. E se eu sou um guardião, eu preciso entendê-la. Eu preciso praticá-la. Eu não posso ter dúvida. Eu não sou um músico. Eu não sou um artista solto. Mas ao contrário, a minha ligação está no movimento ao qual me deu a oportunidade de conhecer Jesus, de experimentar Jesus, e mais ainda, onde eu ouvi o chamado Vicente vem. Eu sei ser católico, sendo renovação carismática católica. A minha vivência, o serviço enquanto igreja, que é a missão de todo batizado, evangelizar, a minha missão como evangelizador por ser batizado, se dá através do movimento da renovação carismática católica. Porém, algo me define e faz com que diferencie aquilo que eu faço de um outro movimento, de uma outra pastoral. Todos os movimentos e pastorais da nossa igreja trazem a sua própria identidade. E nós, enquanto renovação carismática católica, temos a nossa identidade. E nós precisamos entender isso. Eu, ministro de música, eu deste ministério tão importante, eu também sou um guardião. Nós não podemos ficar na superficialidade ou na periferia. Nós precisamos vir para o centro. Se é tempo de resgatar a identidade, conte com as sentinelas do Ministério de Música e Arte. Você pode dizer comigo? Eu sou sentinela. O Senhor me constituiu na tua casa como sentinela, para que neste tempo eu colabore para o resgate da identidade da renovação carismática católica, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Daí a necessidade de todos nós estarmos inseridos no processo formativo. Não é somente uma atribuição ou uma obrigação do Ministério de Formação ou de quem coordena. Não, mas todos nós precisamos alavancar com qualidade o processo formativo. Então aqueles que de repente por algum motivo pulou etapas, precisa fazer esse caminho de volta. Você só será um guardião da identidade, você só será um sentinela se você entender com profundidade o que é isso. E nós vamos entender e vamos colocar em prática com profundidade o que é isso, se nós então não somente comprar a apostila, ler a apostila, mas ao contrário, nós precisamos mergulhar em todo o conteúdo formativo. Um povo bem formado é um povo que não tem dúvida aonde quer chegar, aonde o Senhor quer te conduzir. Então nós, do Ministério de Música e Artes, nós somos chamados nesse tempo a levantarmos essa bandeira formativa. Não somente a formação específica do nosso ministério, não. Mas todo o processo formativo, do início, e nós sabemos que o processo formativo ele não tem fim, ele é contínuo, mas dar início ao processo formativo e fazer com que ele se torne uma prática efetiva. Ministros e ministras com capacidade técnica, mas também com conteúdo. Ministros e ministras que vão colaborar para que lá no grupo de oração, o grupo não deixe nunca de ser um grupo carismático, porque nós exercemos com profundidade a nossa identidade. Se estamos falando de identidade, somos guardiães da identidade,
precisamos trazer aqui também o DNA da identidade da renovação carismática católica. Sendo que o principal elemento da nossa identidade é o batismo no Espírito Santo. Então, se eu perguntar a você que é membro do Ministério de Música e Arte, qual é a tua missão? Não é cantar bonito. Não é escrever músicas lindas. Não é fazer shows. Não é reunir em torno de si uma multidão de pessoas. Muito pelo contrário. Que eu fique só diante daqueles todos que foram para Jesus. Então qual é a nossa missão? A nossa missão é essa: o batismo no Espírito Santo. Como nós evangelizamos? A partir da experiência do batismo no Espírito Santo de Deus. Eu lembro que numa conversa com Eugênio Jorge, e a gente estava em Roma, e numa conversa com Eugênio Jorge, um momento de descontração, a gente dá altas gargalhadas com Eugênio Jorge, e algo me tocou profundamente. A gente estava partilhando e conversando sobre os desafios da missão, e ele falava justamente sobre este assédio que muitos membros do nosso ministério sofrem. E muitos sofrem esses assédios e gostam. E da corda e da vazão, né? Muitos, infelizmente, muitos mesmo. E ele está dizendo assim que aqui no meu estado, algo que precisamos resgatar são aqueles que hoje falam que não fazem parte de um ministério ou tem um ministério carismático ou ligado à renovação carismática católica, mas são independentes. São independentes. Mas na conversa com o Eugênio Jorge, ele dizia: me incomoda muito as pessoas fixarem os olhos somente em mim e buscarem somente em mim. Isso me preocupa, me dá vontade de desaparecer. E ele disse: certa vez uma mulher me encontrou num determinado lugar e ela aproximou Eugênio e queria me abraçar e queria tirar foto, e ele, muito receptivo, acolheu aquela pessoa, abraçou aquela pessoa. Aí ela falou assim: Eugênio, você canta lindo, você é maravilhoso. E ele ficou preocupado com as palavras daquela mulher. De repente a mulher diz assim para ele: Eugênio, dá uma palhinha aí para nós. Sabe qual foi a resposta dele? O meu ministério não é entretenimento. Aquele ministro do Ministério de Música e Artes, que é cheia do Espírito Santo, entende isso. O teu ministério não pode ser entretenimento. Se o teu ministério virar entretenimento, de fato você é merecedor do pagamento que estão fazendo. Você de fato tem que reclamar se no final da missão ninguém te deu dinheiro. De fato você tem que reclamar. Se o seu ministério serviu somente para descontrair as pessoas, então não tem problema. Mas se você entende que o nosso ministério não é para isso, principalmente nesse tempo de pandemia, o nosso ministério é para salvar vidas, salvar almas. Nós precisamos colaborar para o maior número de salvação de pessoas nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de angústia, nesse tempo em que as pessoas têm buscado resposta de Deus, que a nossa voz alcance essas pessoas como voz de Deus, que o nosso canto tenha conteúdo. A única pessoa que pode mudar vidas, mudar realidades, que é Jesus Cristo. Amém, aleluia. Batismo no Espírito Santo, prática dos carismas, vivência fraterna. Se somos ministros e ministras carismáticos, precisamos então resolver esse pequeno gargalo que é justamente o exercício e a prática dos carismas. Como se dá isso, Vicente? Justamente na formação, no aprofundamento. Apresento aqui 3 passos. Se aplicarmos para valer na nossa vida, se formos disciplinados, nós vamos conseguir resolver meio mundo de problemas ligado ao exercício do carisma. Primeiro, estudar. Estudar muito, ter as apostilas, ter todo o conteúdo formativo, ler os livros, apostila sobre carisma do módulo básico, do módulo querigmático, aprofundamento de dons, ter todo esse material e ler e reler, pegar outros materiais do catecismo da igreja e ler muito mesmo. Ler muito, estudar muito, conversar, partilhar. Primeiro passo, estudo. Quem quer resolver essa questão dos carismas precisa ser estudioso. Segundo, o próprio exercício. Como se dá o exercício, Vicente? Eu estudo e eu vou então praticá-lo. Aonde? Na minha vida pessoal. Quem exerce carisma tem vida de oração. Escuta profética da palavra de Deus.
é instrumento eficaz em qualquer circunstância, em qualquer lugar, independente de onde estiver. Assim é a vida daquele que exerce e exerce bem os carismas. Então, em todos os lugares, eu vou praticar. Em todos os lugares, na minha vida pessoal, durante o processo formativo e também na minha missão. Antes da reunião de oração, durante a reunião de oração e depois da reunião de oração. E o terceiro, experimentando. Como é maravilhoso quando eu experimento através da prática dos carismas a resposta de Deus. Como é oportuno para o ministro de música e artes, quando está exercendo o seu ministério ser recheado de palavras de ciência, palavras de sabedoria. Aquele acorde de violão é suficiente para que Deus cure as pessoas, para que Deus liberte as pessoas. Davi, quando tocava a harpa, Saul era liberto. Olha que maravilha! Deus nos chama a essa mesma experiência. Toque, cante, exercendo carisma, fluindo carisma, derramando de carisma na vida das pessoas. E para encerrarmos, temos que ter também consciência que o nosso olhar precisa estar voltado para o músico do grupo de oração. Então, qual é o nosso modelo? Qual é o seu modelo? Muitas vezes os modelos que são postos aí não resolvem o problema. Muitas vezes. O modelo que é posto aí, às vezes, é do músico altamente técnico, tanto para tocar ou para cantar, o artista que... E quando volta o olhar para o grupo de oração, a gente percebe as carências desse tipo de pessoas. Então, desculpa, não estou aqui pesando a vida e aquilo que você fez ou faz, muito pelo contrário. Eu só quero que a gente entenda que o nosso olhar, quando está voltado para o grupo de oração, a gente percebe as pessoas simples, que não conseguem, muitas vezes, não conseguem fazer aquilo que tantas vezes colocamos como modelo para elas. Vamos então baixar um pouquinho na estatura dessas pessoas, e ao atingirmos a estatura dessas pessoas, com muita simplicidade, mas muito cheio do Espírito Santo de Deus, possamos com toda tranquilidade ajudá-los a reconhecer que a partir deles, muito o que Deus quer fazer será feito. Porque o que Deus precisa somente é do sim e de um coração aberto. Dizendo sim a Deus e abrindo o coração para Ele, podemos assim acreditar que o tudo mais Ele fará através de mim e através de você. Vamos rezar então. Feche os seus olhos um pouquinho, eu te convido, meu irmão, minha irmã. E nós podemos clamar mais uma vez: vem Espírito Santo e nos enche agora de Ti. E nos enchendo de Ti, Espírito Santo, traz novamente a prática dos carismas a cada um de nós. Que possamos entender que o meu ministério, o nosso ministério tem dono. E o nosso ministério é Teu, ó Espírito Santo. Nós entregamos ele a Ti e pedimos ao Senhor que o Senhor possa potencializá-lo agora, com toda sorte de carismas, graças oportunas que vêm do coração do Pai, para que o nosso ministério, para que cada ministro e ministra, cheios de Ti, Espírito Santo, exerça o melhor, para que o maior número de pessoas sejam batizados no Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito de Deus. O Espírito Santo enche e preenche a minha e a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço.